Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro aqui agora no nosso canal aqui do Grão AB. Eu sou a Roberta Queiroz, professora de Direito Civil do nosso projeto Grão AB, e estaremos juntos aqui em alguns minutos para conversar sobre temas recorrentes do exame de ordem da primeira fase. E eu escolhi um tema que é muito recorrente, eu acho que é o tema campeão de cobrança no exame de ordem. É uma parte que vocês têm muita dificuldade, eu tenho certeza que a partir do vídeo de hoje vocês vão acertar absolutamente todas as questões sobre esse tema. Adivinhe qual é o tema? Regime de bens no casamento. É um tema muito cobrado. Quero mandar um beijo para todo mundo que está aí ao vivo acompanhando a gente, tá? Um beijo enorme para todo mundo que está aí ao vivo acompanhando o nosso canal todos os dias e aproveitando todo esse conteúdo maravilhoso que vem sendo disponibilizado para vocês. O que a gente tem que conversar? Na verdade, o estudo para o exame de ordem, principalmente na disciplina de Direito Civil, é um estudo que precisa ter uma tática. Ele precisa ter um foco. E, infelizmente, ou felizmente, não sei nem dizer, a gente não tem como estudar todo o direito civil. É impossível. É humanamente impossível. Nem eu sei todo o direito civil, sabe? Eu mesmo não sei. Eu tô aqui, ó, por fora, tá? De todo o direito civil. É impossível saber. Tem coisas que a gente sempre fica na dúvida e tem coisas que realmente não são cobradas no exame de ordem. Talvez você precise saber para você atuar, para você exercer sua advocacia, enfim, viver a vida. Mas para fazer a prova da OAB, não. A gente tem que ter tática de jogo e eu vou ensinar vocês a ter essa tática de jogo aqui agora, tá? O que acontece? Meus amores, a gente tem que entender aqui regime de bens e como que funciona essa história. Como a gente tem poucos minutos para você aprender de uma vez por todas, eu vou passar para vocês agora informações infalíveis sobre regime de bens. Vamos embora? Olha só nosso material. Vamos montar aqui o nosso material juntinhos. Vamos conversar agora sobre isso. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando a gente fala aqui, ó, quando eu terminar esse material, vocês vão poder tirar o print que vocês quiserem para poder guardar esse material e estar sempre olhando. São os meus mapas mentais, né? É aquele mapa mental que eu faço, mas como é que fala? É aquele mapa mental, né, gente? Não é bem um mapa mental, não, mas é o meu mapa mental, do meu jeito, do meu gosto. Então, vamos lá. Olha só. Quando a gente fala aqui de regime de bens, a gente tem claramente, eu vou até escrever assim, ó. A gente tem claramente o aspecto patrimonial no direito de família. Não tem como separar, né? É o aspecto patrimonial do direito de família, não tem como separar. Quando a gente fala de regime de bens, esse tema tem incidência tanto no casamento quanto na união estável. Prof, como que se escolhe o regime de bens, né? Como que se escolhe o regime de bens? O regime de bens, ele é escolhido pelos nubentes, mas também pode ser uma situação de escolha imposta pela lei. Você tem que entender, preste atenção, abra o ouvido agora. Você tem que entender que todo casamento tem regime de bens. Toda união estável tem regime de bens. E ponto final. E ponto final. Agora, pode ser que você
se sujeite a um regime regra, tipo, não vou fazer esforço nenhum para escolher um regime diferente. Você vai se submeter ao regime regra, que é o regime supletório, que é a comunhão parcial de bens. Agora, se você quiser escolher um regime diferente, você vai ter que fazer um esforço, você vai ter que fazer um documento. Como que vai funcionar essa história? Vamos lá. Se você quiser, no casamento, escolher um regime diferente, você vai fazer. Aliás, eu vou botar bem aqui, ó. Vou botar assim, ó. Comunhão parcial de bens. Você escolhe o regime da comunhão parcial de bens. Ou você se submete a ele. Esse regime é o regime regra, que a gente chama também de regime supletório. No silêncio, a incidência é a comunhão parcial de bens. E que isso fique muito claro, porque quando a OAB cobra algumas questões sobre regime de bens, ela sempre coloca assim: João e Maria se casaram, adquiriram isso e isso ao longo do casamento. Como que fica a partilha? Bom, se não houve a elaboração de um documento para escolher um regime diferente, a gente vai aplicar o quê? A gente vai aplicar o quê? Comunhão parcial de bens. Então, regime de bens tem incidência tanto no casamento quanto na união estável, fato, e vai ter aí exatamente, tanto no casamento quanto na união estável, um regime regra. Roberta, qual é o regime regra? Comunhão parcial de bens. Vai pegando o bonde aí, tá? Regime regra, comunhão parcial de bens. Mas, prof, eu posso escolher outro regime diferente? Eu posso escolher um regime que não seja exatamente esse da comunhão parcial de bens? Eu quero uma comunhão universal de bens, eu quero uma separação de bens. Você pode escolher? Claro que pode. Olha para cá. Opa. Você pode escolher outro? Pode. Para você escolher outro regime, para escolher outro regime, qual é o outro? Comunhão universal, separação de bens e participação final nos aquestos. Para você escolher outro regime de bens, você vai precisar agir. Roberta, como que eu vou agir? Como que eu faço para escolher outro regime de bens diferente, né? Veja. Vou botar assim, ó. Não tá muito bonito esse meu esquema não, mas vai ser assim. Na união estável, a lei não fala de um documento diferente. A lei não menciona um documento específico para que você escolha o regime de bens. A lei não fala isso, tá? Então você pode escolher por meio de um contrato. Agora, no casamento, a lei fala de um documento específico. Qual é o documento específico mencionado? Pacto antenupcial.
Então, se você quiser, vou até botar assim, ó, escolher um regime para a união estável, você escolhe. Se você quiser escolher um regime, caso você vá casar, você escolhe. Tranquilo, tranquilo. Mas, professora, eu quero saber qual é a diferença entre casamento e união estável. Você não precisa ter vergonha de perguntar isso, tá? Uma vez um aluno chegou para mim e falou: professora, eu tenho vergonha de perguntar isso, porque isso é tão básico. Não importa. A gente está aqui para aprender. Do básico ao mais difícil. E muitas vezes até eu aprendo com vocês. Então não tem que ter vergonha. Bota no chat, se manifesta, manda no fórum, faz o que você achar que precisa, mas você tem que entender. Quando duas pessoas querem ficar juntas, não sendo um namoro, essas pessoas podem ou casar ou viver uma união estável. Sabe qual é a diferença? E quase que única diferença entre um e outro? É que o casamento você tem uma celebração. A união estável não. A união estável é um fato da vida que surge pela convivência pública, contínua, duradoura, com o intuito de constituição de família. Então, a união estável não tem uma certidão de celebração, como a gente tem no casamento. Não existe uma certidão de casamento, né, para a união estável. Essa é a diferença. Eu vou morar com uma pessoa, pode caracterizar uma união estável. Mas, professor, o que eu preciso? Olha lá, vamos fazer só um negócio aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Para, então, casamento, a gente tem uma celebração, né? Com a autoridade. A gente tem uma celebração. Solange, eu vou te explicar já já onde tem meação. A gente tem uma celebração e a gente vai ter uma certidão de casamento, que é um documento que comprova o casamento. A união estável, por sua vez, não tem essa história. A união estável é um fato que se comprova, que surge pela convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família. É isso que acontece. Então, o casamento é uma situação que tem uma celebração. A união estável não existe celebração, é um fato da vida que surge da convivência pública, contínua e duradoura. E o detalhe, não precisa morar junto porque a lei não exige isso, não precisa ter filho porque a lei não exige o filho, não precisa ter lapso temporal mínimo para caracterizar a união estável, não precisa disso. A união estável surge, é um fato da vida que surge da convivência pública, contínua e duradoura com o intuito de constituição de família. Se você quiser viver no casamento, você vai ter claramente a incidência do regime de bens. Se você quiser viver uma união estável, você vai ter a incidência do regime de bens. Se você quiser se submeter a um regime regra, você se submete, que é a comunhão parcial de bens. Eu vou explicar para você já já como é que funciona. Agora, se você quiser escolher outro, na união estável você vai fazer o contrato. No casamento você vai fazer o pacto antinupcial. A lei não trabalha questões relacionadas a aspectos profundos de união estável, de contrato na união estável. A lei não trabalha isso. Mas a lei fala do pacto antinupcial. E aí você tem que permanecer atento. Por quê? Porque o pacto antinupcial, como a lei exige maiores formalidades, a gente vai ter que observar o seguinte: o pacto antenupcial, preste atenção agora no que eu vou te explicar. O pacto antenupcial
é o documento, né, que para o casamento a gente escolhe, um beijo, viu, Neide? A gente escolhe o regime de bens. A gente tem aqui artigo 1653 a 1657. Roberta, pelo amor de Deus, o que eu preciso saber sobre isso? O pacto antenupcial, você tem que observar duas coisas. Para ser válido, ele tem que ser feito por escritura pública. Eu tenho que ir no cartório. Para ser válido, ele precisa ser por escritura pública. E para produzir efeitos, quer dizer, para ele começar a produzir os efeitos dele, eu preciso que haja a celebração do casamento em si. Olha essa questão que caiu na prova da OAB. Escuta, João e Maria iam se casar. E eles resolveram fazer um pacto antenupcial, tá? Eles resolveram fazer um pacto antenupcial escolhendo o regime da separação de bens. Foram no cartório, fizeram esse documento e escolheram o regime da separação de bens. Tempos depois, eles resolveram que não iam mais casar, mas iam viver uma união estável. E assim foram viver a tal da união estável deles. Na oportunidade, eles chegaram e resolveram que iam morar juntos, que não iam gastar dinheiro com casamento, enfim, e foram realmente morar juntos. Lá naquela oportunidade, eles passaram 10 anos juntos. 10 anos depois, o João chega para Maria e fala: Maria, não pense que lhe quero mal, apenas não te quero mais. Cruz! E aí, o que aconteceu? A Maria perguntou: mas e os meus bens? Aí ele falou: que bens? Ei, a gente tem um documento que a gente fez lá atrás estabelecendo o regime da separação de bens. O que a Maria vai falar para esse cara? Vai falar: meu amigo, o seguinte é esse. Seguinte é esse. A gente fez um documento estabelecendo o regime da separação de bens. Nós fizemos por escritura pública, então ele é válido. Ele tem validade. Mas a gente nunca casou. Então, nunca produziu efeitos. Se a gente está vivendo uma união estável, o regime que a gente está vivendo aqui é da comunhão parcial de bens, ok? Comunhão parcial de bens. Dá o print nessa tela. E aí a banca queria só saber se esse regime, se esse pacto antinupcial era válido e eficaz. Não, ele era válido e ineficaz. Por que ele era ineficaz? Porque ele não produziu efeitos. Ok? Então vamos comentar sobre as nossas modalidades de regime de bens. Prof, o que eu tenho que saber sobre regime de bens? Me ajuda, me dá o help. Vamos fazer aqui um esqueminha para você visualizar, né? Para todo sempre e nunca mais esquecer. Vamos lá. Deu print? 3, 2, 1. Vamos lá. Vou dividir nossa tela aqui no meio. Olha a professora com o toque dela, né? O toque de loucura. Ufa, consegui. Aqui em cima, nós vamos colocar o regime para você entender, tá? Comunhão parcial de bens. Comunhão universal de bens. Separação não, né, prof? Separação de bens
e participação final nos aquestos. Bom, preste atenção aqui. Para você entender essas modalidades, vou fazer meus bonequinhos aqui, tá bom? Aliás, acabei de falar para você que em todos os casos, regime de bens vai ter a incidência a partir do casamento ou da união estável. Então, tem que ter o casamento ou a união estável. Professora, aqui no casamento, eu faço o pacto antinupcial, ele vai ser por escritura pública para ser válido, mas para ele produzir efeitos vai ter que ser sobre a égide do casamento. Eu tenho que ter o casamento para que esse documento produza efeitos. Se eu não celebrar o casamento, ele não vai produzir efeitos. Então, vamos lá. Vou utilizar duas cores. Na comunhão parcial de bens, eu vou utilizar a cor azul e a cor verde. Vocês vão entender o que eu tô fazendo aqui. Essas cores vão representar os bens. Vão representar os bens. Nós vamos chamar os bens de bens comuns e bens particulares. Entenda, bem comum é aquele que é nosso. Bem particular é aquele que é só meu. Cada pessoa fica, durante o casamento, segurando o saquinho de Papai Noel com seus bens. Vai carregando ali o saquinho de Papai Noel, tá? A gente vai ilustrar isso aqui. Vamos lá. Imagina você, então, o que nós temos aqui, ó. Nosso casal número 1. Nosso casal número 2. Comunhão parcial de bens. Primeiro, artigos 1658 a 1666. Prof, eu sei que na comunhão parcial de bens, nós temos bens comuns que são os adquiridos na constância do casamento ou da união estável, e nós temos os bens particulares, por exemplo, aqueles bens que eu já tinha antes do casamento. Ah, então, você concorda comigo que uma pessoa pode ter seus bens particulares, representados aqui por essa bolinha, que são aqueles bens que a gente chama, vou botar aqui, ó, bens particulares, que são só daquela pessoa. Ah, antes do casamento eu já tinha um carro, eu já tinha uma casa, eu já tinha um apartamento, são bens particulares. Esses bens particulares, em comum, ó, o que eu escrevi aqui, gente, eu tô ficando completamente louca. Bem particular, perdão. Esses bens particulares são descritos em um artigo específico do Código, que é o artigo 1659. A gente pode ilustrar aqui no nosso desenho o que é bem particular. O que vai ser bem particular? Quem é que lembra? O que eu recebi de herança só para mim, ainda que no curso do casamento. O que eu recebi de doação são exemplos. O que eu tinha antes do casamento, né? São bens particulares. Agora, juntos, a gente acaba adquirindo bens, que são os bens que a gente chama de bens comuns. Agora sim, bens comuns.
Tá aqui, ó, o que for adquirido depois do casamento a título oneroso. Esses bens são descritos no artigo 1660 do Código Civil. Deu para você compreender? Agora preste atenção numa coisa. Se a gente divorciar esse casal, o que a gente faz? A gente passa uma linha imaginária no meio e cada um vai embora com o que é seu. O que vai ser dessa pessoa? Metade dos bens comuns e os bens particulares dela. É assim que funciona. Professora, eu não sei o que é meação. Meação é sempre, vou colocar bem aqui, ó. Meação é sempre a metadinha dos bens comuns. Meação é sempre a metadinha dos bens comuns. Quando é que a gente fala de meação? Ou quando o povo está divorciando, encerrando a união estável, ou quando morre um dos cônjuges ou um dos companheiros. Aí a gente fala em meação. Aí, vamos lá. O que a gente tem que lembrar que é muito comum de cair na prova por se tratar de bem comum? O que é muito comum? FGTS, loteria, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, que a gente compra junto, né? Que mais? O aluguel de bens particulares, a banca sempre gosta de saber isso. Eu tenho um apartamento antes do casamento e eu alugo esse apartamento e ao longo do casamento eu fui guardando o dinheiro dos aluguéis. Isso também é bem comum, tá? O aluguel. Só que pode acontecer da gente viver uma união estável, um casamento, a gente vai lá e a gente não tinha nada de bem particular, tipo, nada. A gente não tinha nada de bem particular. Pode acontecer. Se isso acontece, é um casal que vai viver assim, ó. Ó. Não tinha bens particulares. Tá vendo? Não tinha bens particulares. Então, eu tenho, para essa situação aqui, uma comunhão parcial de bens com bens particulares desse pessoal. E aqui eu tenho uma comunhão parcial de bens sem que haja bem particular. Ok? Sem que haja bem particular. Isso é a comunhão parcial de bens. Professora, me explica uma coisa. E a comunhão universal? Você já entendeu? A comunhão universal, tudo que eu tinha antes e tudo que a gente tiver depois, é nosso. Então aqui, nosso desenho vai ser assim, ó. 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 Concorda? É tudo verdinho. É tudo verdinho. É tudo nosso. É tudo bem comum. Você consegue visualizar que só tem meação onde tem bem verdinho? Bem comum? Eu não vou mear o que não é comum. E eu só vou falar de meação quando a gente estiver ou divorciando, ou encerrando a união estável, ou na morte. Porque aí, por exemplo, se eu vivi aqui uma união estável com uma pessoa no regime da comunhão universal de bens, e agora a gente quer separar. Vamos separar, vamos dissolver essa união estável. Eu pego metade dos bens comuns e vou embora. Você pega metade dos bens comuns e vai embora. É assim que funciona. E aqui, bem comum é tudo. Professora, me dá os artigos. 1667 a 1671. Agora, quando a gente opta por um regime de separação de bens, a gente tem que pensar o seguinte. A separação de bens, ela pode decorrer de duas situações. Ela pode ser a separação convencional de bens, ou pode ser a separação obrigatória de bens.
Professora, quando é que eu tenho a separação obrigatória de bens? Quando aconteceu o artigo 1641. Vamos recordar? Quem é que se submete ao regime da separação obrigatória? São 3 casos. Quem é que lembra? A lei mandando casar no regime da separação obrigatória. Quem é que lembra? Quem casa com mais de 70 anos. Quem casa mediante causa suspensiva do 1523, tipo, eu já sou divorciada, mas eu não fiz a partilha dos bens ainda. Já posso casar, mas para evitar misturar bens, não vou meter o louco, né? Vou casar no regime da separação obrigatória de bens. Que mais? Quem precisar do suprimento judicial para o casamento, pessoa afobada, que precisa, um beijo Lenilton, um beijo Carlos, que precisa, né, de uma, como é que fala? De uma autorização judicial para casar, afobado demais. E aí, nossos bonequinhos aqui vão ficar como? Cada qual com seu cada qual. Olha que maravilha. O que é seu, o que é meu, e aqui também. O que é seu, o que é meu é meu. Vocês estão visualizando? Vocês estão visualizando o verde e o azul, a diferença? Onde é que eu tenho meiação? Olha para o quadro, só onde eu tenho um bichinho verde. Tá? Cuidado, porque na separação obrigatória de bens, a gente tem uma súmula, que é a súmula 377 do STF, que fala, olha, no regime da separação obrigatória de bens, tá? A gente tem ali a comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento. Então, pode ser que aqui, na separação obrigatória, haja alguma coisa de bem comum. Só que aí a gente aplica a súmula 377 e, se houver esforço comum devidamente comprovado. Então, na separação obrigatória, se a gente chegar a adquirir uma coisa juntos, tá? Uma coisa juntos, a gente tem ali a possibilidade de dividir. Mas a gente tem que comprovar que a gente adquiriu juntos. Professora, e o regime da participação final? Ah, aliás, vamos botar aqui os artigos, né? Da separação convencional, que é a separação que a gente escolhe. 1687 e 1688. Então, veja, na separação de bens a gente pode escolher o regime da separação de bens, e aí tá tudo certo, tá tudo tranquilo, ou a lei pode impor, tá? E o regime da participação final nos aquestos? Artigo 1672 a 1686. Esse regime, ele é um regime para quem tem grandes fortunas, sabe, gente? Não é para mim, não é para você. Aliás, não sei se você tem grandes fortunas, mas, tipo assim, muitas fortunas. Dizem as más línguas que Luciano Huck e Angélica são casados nesse regime. É um regime que te dá uma margem de liberdade de atuação. É um regime que, tipo, não vamos misturar os nossos tesouros, os nossos milionários, os nossos dólares, né? Não vamos misturar nosso dinheiro. Então, o nosso bonequinho vai ser praticamente assim, ó. Cada qual com o seu, cada qual. É o regime, né, gente? Hashtag povo rico, fino e milionário, né? Então, esse regime, ele dá uma liberdade de gestão dos bens,
Cada um vai ter seus bens particulares, né? E pode ser que juntos eles acabem adquirindo alguma coisa, pode ser, vai estar bem aqui no meio aqui, ó. Pode ser que eles acabem adquirindo alguma coisa, mas essa alguma coisa que venha a ser adquirida junto, que são os aquestos, você precisa, para partilhar, comprovar o esforço comum, né? Eu vou ter que comprovar que eu ajudei a comprar o apartamento, né? Eu vou ter que comprovar que eu ajudei a comprar o apartamento com 50 mil reais, com 100 mil reais. Tudo bem que a gente não vai falar de apartamento com 50 mil reais, mas ajudei a comprar a mansão com 1,5 milhão, que foi a metade. Então aqui a gente partilha o bem. Então pode ser que haja aí algum benzinho comum, né? Vou botar aqui o BC. Então, é isso. Você tem que entender dessa forma. Agora, professora, me explica uma coisa. Se a gente divorciar, se você divorciar, o que vai acontecer? Passa a linha imaginária aqui, você vai embora com o que é seu e eu vou embora com o que é meu. Aqui, mesma coisa. Só vai ter meiação. Eu vou embora com o que é meu, você vai embora com o que é seu. E aqui, mesma coisa, meiação. Vou embora com o que é seu. Aliás, eu vou embora com o que é meu e você vai embora com o que é seu. Aqui, não tem meiação. Aqui pode ser que tenha. Aqui, não tem, mas pode ser que tenha alguma coisa mais mínima. Entendeu? Então, aqui, a gente não tem meiação, tá? Professora, essa separação convencional, tô voando aqui, tô viajando na maionese. Meus amores, separação convencional é a gente vai no cartório e escolhe casar no regime da separação de bens. Pronto. Convencional, foi convencionado pelas partes. As partes escolheram casar no regime da separação de bens. E ponto final. É só isso. E aí, a gente não mistura as estações. O que é seu, o que é meu. E ponto. Se eu tenho uma casa, se eu compro um apartamento depois do casamento, é meu. Não vai fazer diferença na sua vida. Então, se você casa no regime da separação de bens, você vai sair do casamento com o que você entrou ou o que você adquirir e com as suas perdas. Suas dívidas, seu patrimônio, tudo seu. A gente vai dividir nada. É só isso. Tem dificuldade nisso? Zero. Nenhuma. Vamos dar o print nas telas? É óbvio que aqui é uma aula curta, né? É uma aula bem sucinta, que dá o print aí, que a gente fala várias coisas, mas é uma aula curta. São alguns minutos só para você visualizar o negócio. Regime de bens é um tema que não cai, não. É um tema que despenca na sua prova, tá? Dá o print aí pra gente. Dá o print aí pra gente. Nessa separação, nessa participação final nos aquestos, eles fazem algum tipo de contrato, sempre tem que ter o pacto antenupcial, tá? É o pacto antenupcial, não esqueça. A gente precisa do pacto antenupcial para escolher regime de bens diferente da comunhão parcial de bens. Ok, meus amores? Maravilha, maravilha. Show de bola? E é isso. Você vai perceber que você não vai errar nenhuma questão de prova se você jogar essas informações fazendo as bolinhas na sua prova. Faça as bolinhas, desenha as bolinhas, faz bonitinho que você vai dar um show
um show lindo, lindo. Tá bom? Certo? E é isso. Minha participação era essa. Tá bom? Beijo, beijo no coração. Fiquem com Deus. Estamos juntos na caminhada e continuem ligados aí no nosso canal do Grão AB, nos nossos professores, no nosso conteúdo, que é tudo feito com muito amor para vocês. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até a próxima. Tchau!